2 anos se passaram. Gênesis capítulo 41 e apenas um pedaço do versículo 1. Uma frase tão pequenininha, mas que diz tanta coisa dentro dessa palavra. Aqui é um trecho da história de José. José, que era filho de Jacó, que foi aprisionado, levado para o Egito, levado como escravo para o Egito e em seguida foi lançado num calabouço devido a uma calúnia. Foi um homem que sofreu muitas injustiças, muitos problemas. Sua vida toda foi uma batalha. Primeiramente com seus irmãos, que tinham inveja, tinham ciúme dele, e o atacaram, quiseram matá-lo, mas resolveram vendê-lo como escravo. Depois de ser vendido como escravo para os midianitas, eles o levaram para o Egito. Lá ele começou a servir dentro da casa de Potifar. Potifar, vendo que Deus estava com José e que tudo que José colocava a mão prosperava, começou a dar a liderança da sua casa a José. Mas a esposa de Potifar começou a olhar para José e, vendo que ele era formoso, queria deitar-se com ele. Só que José era fiel a Deus e fiel ao seu chefe, Potifar. Então, ele não se deitou com aquela mulher. Ela o atacou, ele fugiu dela. Mas ela lançou uma calúnia contra ele. E por isso ele foi preso, colocado num calabouço. E nesse calabouço ele servia aos prisioneiros. E num dos momentos onde ele estava servindo aos prisioneiros, lá estava o copeiro e o padeiro do faraó. E em um determinado dia eles acordaram com um semblante estranho, entristecidos, bastante preocupados. José conversa com eles. Eles revelam para José que tiveram sonhos na noite. José pede para eles contarem o sonho. E José dá a interpretação dos sonhos, porque era um talento que Deus havia colocado na vida de José. Então José, vendo que o sonho do copeiro era algo favorável e que o copeiro estaria diante do faraó mais uma vez, José fala com o copeiro: olha, lembra-te de mim quando estiver diante do faraó. Menciona meu nome para que eu venha sair daqui. Eu estou aqui de forma injusta, para que eu venha sair desta prisão. E o copeiro se esqueceu do nome de José. Se esqueceu de José. E aí, 2 anos se passaram. Muitos poderiam dizer que o copeiro foi injusto, foi ingrato, porque quando ele precisou de José, José prontamente o ajudou. Porém, quando José precisou dele, ele se esqueceu de José. Poderíamos dizer que ele era ingrato, mas essa ingratidão, essa atitude de esquecer do nome de José, foi vontade de Deus, porque não era o tempo de Deus na vida de José ainda, não era o Kairos de Deus, o tempo de Deus, a vontade de Deus que José saísse daquele calabouço, daquela prisão ainda. José ainda precisava passar mais 2 anos lá. E eu acredito que foram os 2 anos mais amargos da história de José, porque José passou por conflitos, lutas, batalhas, mas em todos os momentos ele estava em ação, em atitude, lutando, batalhando, trabalhando, tendo ação na sua vida. Mas aqui, o tempo passou tão difícil e foi um silêncio de Deus na vida dele, ao ponto de precisar vir com uma frase para dar um salto na história. Não houve nada ao que escrever, José simplesmente acordava e dormia naquela prisão e não tinha mais nada o que fazer, não via perspectiva na sua vida, não tinha como olhar para o futuro porque ele estava ali aprisionado e esquecido por todos e talvez até pensando que estivesse esquecido por Deus. 2 anos se passaram. Mas houve um momento onde Deus criou uma situação, deu um sonho ao faraó, onde somente José conseguiria trazer a revelação daquele sonho. Somente José sendo usado por Deus. E então, José sai da prisão e torna-se logo o governador do Egito, por dar a interpretação do sonho e trazer todo o conhecimento necessário para que ali viesse a acontecer a vontade de Deus ali naquela terra, naquele lugar. Pense comigo, se José tivesse saído daquela prisão tempos antes, 2 anos antes, ele muito provavelmente, pela habilidade, pela sabedoria dele, seria colocado como mais um dos sábios, mais um dos servos do faraó, dentro do palácio. Mas, quando ele saiu daquela situação, no tempo de Deus, ele não saiu para ser mais um dos servos, mas sim o governador. E a única pessoa que tinha autoridade acima de José lá no Egito era o próprio faraó. José, ele respondia, ele atendia tudo no Egito, ele dominava tudo, ele controlava tudo ali no Egito, porque Deus o colocou lá. Então, ele precisou passar por este tempo de silêncio. Se você está no tempo de silêncio, de dificuldade, de angústia, lembre-se disso aqui.
Nós temos aqui a história de José para ver que o mesmo Deus que agiu na vida dele age na nossa vida. Ele não teve, mas ele se manteve fiel ao Senhor. Ao ponto de quando ele sair e chegar diante do faraó e o faraó perguntar a ele: é você que revela os sonhos? Ele responder: eu não, mas o Deus a quem eu sirvo, sim. Então ele ainda confiava em Deus, mesmo passando por todas as situações que ele teve na vida dele e passando por esse período de silêncio. Ele confiava em Deus, ele confiava que Deus estava com ele. Então confie que Deus está com você. Creia, tenha certeza absoluta que Deus está com você e Ele vai te socorrer nessa situação que você se encontra e vai te tirar de onde você está para um lugar melhor. Aqui neste mundo ainda te dá benefícios para que você venha glorificar o nome dEle neste mundo e alcançar outras vidas para o reino dEle. E mais à frente na eternidade, quando o nosso Senhor vier nos buscar. Que Deus abençoe a sua vida. Ore comigo. Senhor dos Exércitos, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, obrigado por esta Tua palavra que nos conforta, que nos traz calma, que nos traz paz e que nos traz esperança em Ti, Senhor, pois Tu és o mesmo Deus antes e agora Tu és imutável. Deus, entra com providência na nossa vida, nas situações que nós estamos enfrentando, angustiantes, difíceis. Pai, ajuda-nos, dá-nos esperança e nos faz confiar inteiramente, plenamente em Ti. Para a glória do Teu santo nome, Pai. Ajuda-nos. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos ao Senhor, certos da vitória. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. A graça do Senhor seja sempre contigo e o nome dele seja glorificado através de você. Amém. Eu sou Claudemiro Júnior e você está no canal Estrelas Eternas. Se você tem gostado do conteúdo do nosso canal e ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Também curte e compartilha os nossos vídeos e comenta também para dar mais relevância ao nosso trabalho. Deus abençoe a sua vida.